Boa noite, bem-vindos a mais um Beto no Mundo. Dessa vez eu levo vocês até as Filipinas. É o centésimo décimo terceiro episódio da sétima temporada do Beto no Mundo, onde a gente apresenta a diversidade cultural e natural do planeta para você. Então, estou aqui nas Filipinas, né? A minha trajetória vocês conhecem, já percorri 160 países nos 6 continentes, estudei nos Estados Unidos, na Europa, e tive um ano sabático há exatamente 40 anos atrás que transformou a minha vida. Percorri a África, de Mali a Botswana, e os extremos do planeta também, do Ártico ao Antártico. Então, aqui alguns dos momentos determinantes da minha vida, né? O high school nos Estados Unidos, a graduação aqui na URGS em engenharia e arquitetura, e meu trabalho na Macedônia, que na época ainda era uma das repúblicas da Iugoslávia, e aqui na fronteira, no Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, né? Nesse ano sabático eu morei na Ásia e que também cheguei até os pés do Everest aqui com o Sherpa. Então, voltei para o Brasil, né, e abri a Trip and Travel, que está comemorando 38 anos, né, sempre proporcionando viagens transformadoras, seja em lazer ou em intercâmbios, né? Tivemos o privilégio de sermos selecionados para a rede Takumi, onde estão as mais seletas agências de viagens do planeta. E na área de intercâmbio, nós temos o selo de qualidade da Belta, Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. E essa aqui é a nossa bela e equipe eficiente que transforma, oportuniza viagens transformadoras há 38 anos. Monsieur Roche, eu sempre gosto de lembrar que foi quem me apresentou as viagens de imersão culturais, que nós somos pioneiros aqui no estado, né? Há 32 anos que nós começamos nossas viagens. Já ao longo desses períodos, né, nós já percorremos 121 países, 650 cidades, né? Então, desde o interior da França até a Guatemala, Ilhas Ibéricas, Colômbia, Puglia, né? Então, bem-vindos ao Beto no Mundo, Filipinas, onde eu mergulho nesse arquipélago fascinante de 7.000 ilhas. E ele faz parte do ano comemorativo aos 40 anos do meu ano sabático, 1986. Eu estava na Europa, em 1985, fui para a Ásia em dezembro, virei o ano novo na Tailândia e passei aquele ano inteiro de 86 fazendo o Sudeste Asiático, Mianmar, o subcontinente indiano, o Xinjiang e Tibete na China. Foi transformador, por isso, quando eu voltei, eu acabei me redirecionando da engenharia civil e arquitetura, que era a minha formação, para a área de viagens e que me deixa muito feliz. Ops. Estamos terminando mais um cruzeiro. Dessa vez é o Grand Tour Trip Travel no Crystal Symphony, que a gente navegou de Singapura ao longo da costa de Bornéu, parando no sultanato de Brunei e no estado insular malasiano de Sabah, seguindo aqui para as Filipinas, um arquipélago de 7.000 ilhas, onde a gente visitou Puerto Princesa, Coron e hoje Boracay. E amanhã a gente termina na capital, Manila,
né, nesse país que foi uma colônia espanhola por 3 séculos, 60 anos de colonização americana e com os desafios, né, do século XXI, agora com o filho de Ferdinando Marcos Júnior, no poder, né? O ditador, filho do ditador que esteve por 26 anos ao longo dos anos da época da Guerra Fria, né? De 65 até 86, né? No poder. Então, Beto Conte, Grand Tour Filipinas, sempre com você. Palm Court, aqui no 11º andar do Crystal Symphony, onde a gente, que é a nossa casinha por essa semana que a gente navegou de Singapura até as Filipinas, é o meu canto predileto. I'm going on the sort of short tour tomorrow morning. Is that the Charms? 7.000 ilhas, né? 4 conjuntos principais: a ilha de Luzon, né? o arquipélago de Palawan e outros 2. Capital Manila, a língua oficial é o filipino e o inglês, religião é o cristianismo, uma república presidencialista. O presidente é o Ferdinando Marcos Júnior, o Bongbong Marcos. Ele tem uma área de 300 mil quilômetros quadrados e 113 milhões de habitantes. Um PIB de 3.800 dólares. A história das Filipinas é marcada por antigas migrações austronésias, mais de 3 séculos de domínio do Império Espanhol, colonização pelos Estados Unidos, ocupação japonesa na Segunda Guerra e finalmente a independência em 46. Essa trajetória gerou uma forte miscigenação cultural que mistura traços asiáticos, ibéricos e norte-americanos. Até a chegada dos europeus, o arquipélago era habitado pelos povos indígenas e, a partir de 3.000 a.C., migraram da China outros povos, né? E com essa relação pelo mar com a China, essas populações desenvolveram sociedades comerciais e comunidades influenciadas pelas rotas marítimas com a China e os reinos indianizados, organizados em pequenos domínios chamados barangays. Por isso que foi mais fácil para os espanhóis conquistarem, né, as Filipinas, porque geograficamente era um arquipélago, difícil de ter uma unificação, então tinha pequenos reinos, né, que não se uniram, não eram unidos, né, e com isso foi mais fácil para os espanhóis os conquistarem, né? E como é que os espanhóis chegaram lá? Então, primeiro, os europeus a chegarem foi a expedição de Fernão de Magalhães, né, nessa volta ao mundo que eles deram, né? Então, saíram da Espanha, né, atravessaram ali o Estreito de Magalhães e chegaram em 27 de abril de 1521 nas Filipinas. E vai ser num confronto nas Filipinas que Fernão de Magalhães vai falecer e não vai continuar a circunnavegação, mas vai ser a sua tripulação que vão fazer a primeira circunnavegação do globo, né? Então é a expedição de Fernando de Magalhães, com ele na liderança, né? Mas que ele não chega a concluir. E a rainha Juliana, de uma das ilhas, né, ela tinha vários ídolos que eram umas figuras de criança. Então ele dá o El Niño, né?
E isso começa o processo de cristianização, a lenda diz, né, o processo de cristianização, e onde essa imagem está preservada até hoje do El Niño que a gente vê ali atrás, né? Mas Filipe II, nós estamos em pleno esplendor do Império Espanhol, né? O Império Espanhol que tinha conquistado as Américas, e ele, enquanto Império Português, já tinha conquistado o Brasil e pela rota pelo sul da África, tinha chegado na Índia, né, e nas ilhas das especiarias. E os espanhóis, com receio de ficarem fora desse jogo, né? Eles vão buscar um caminho para as Índias, para a Rota das Especiarias, pelo Pacífico. Então, a conquista espanhola das Filipinas não se dá diretamente da Espanha, mas a partir da Nova Espanha, que é o México. Eles vão aproveitar as rotas, as correntes marítimas e os ventos para, a partir do México, atravessando o Pacífico, chegar nas Filipinas. E 21 de novembro de 64, parte de Porto Navirá, que é hoje Acapulco, quatro navios com 308 homens, comandados por Miguel López de Legazpi. Então, Miguel López de Legazpi vai chegar em 27 de abril de 1965 em Cebu, e dentro junto com esses 380 homens, tinha o Frei da Ordem dos Agostinos, né, que era o Urdaneda, né, que ele tinha a carta do Filipe II, né, como a, a obrigação ou a ele tinha sido convocado, né, para expandir o cristianismo numa área que ainda não tinha chegado às outras nações. Então ele tinha, o Filipe II tinha dois interesses. Um, né, com apoio papal, né, e para justificar que era para cristianizar. Mas o verdadeiro é sempre o dinheiro que, que movimenta, né, mas era de entrar nessa rota comercial do Oriente. Então aqui nós temos as caravelas, né? E o nome que leva as Filipinas vem de Filipe. Então, em 1543, né, em homenagem ao então príncipe Filipe II, filho de Carlos V, o grande imperador espanhol, esse conjunto de ilhas recebe seu nome. E aí, a colonização efetiva acontece com Miguel López Legazpi em 1565. Vão ser 300 anos de dominação espanhola. Essas ilhas que nunca foram unificadas politicamente, elas vão acabar sendo unificadas por uma força externa, uma força colonial, vão impor o catolicismo romano, tanto que as Filipinas é um dos países mais, é a maior país cristão do Oriente, né? E, e vão prosperar, né, dentro desse comércio marítimo, porque as Filipinas estão entre a China, né, e as ilhas, hoje a Indonésia, e fazendo a conexão através do Pacífico com as Américas, né? Então, bem-vindos ao Grand Tour Filipinas e vamos começar explorando a sua capital, Manila. A gente começa pelo Forte Santiago, que foi estabelecido pelo nosso já conhecido Miguel López de Legazpi, onde já tinha um forte de madeira do Rajá de Solimão, né? Então começa ele chegou em 1565, em 1571 já começa a construção dessa fortaleza. Vai ser destruída e reconstruída várias vezes ao longo dos séculos seguintes. O Forte de Santiago, a primeira fortificação colonial espanhola,
nas Filipinas, aqui em Manila, na época da constituição do primeiro núcleo colonial no final do século XVI. Então, olha que bonito. Então, a cidade, o Casco Viejo, ou como se chama, o Intramuros, ela tem de um lado o Fort Santiago, que protege, e depois as muralhas em torno dela. Então, resquícios de ruínas dentro desse. Hoje é um parque, né? Nós temos ainda a ponta do forte, e daí toda essa parte que era onde estavam as, as, as estruturas do quartel, das forças, né? Do hospital. E daí eu queria levar vocês para a gente percorrer as ruas da Santiago, de Manila Colonial, né, de charrete. Instituto de Culinária, olha só. Estamos aqui circulando charrete pelos intramuros, que são os muros que circundam a cidade amuralhada de Manila, a capital das Filipinas, a primeira cidade do período colonial. Então tem os portões de acesso e depois todas essas muralhas. Como você sabe, Filipinas leva esse nome em função de Filipe II da Espanha. Aqui a saída de escola, do jeito. Então, a parte mais histórica de Manila, onde tem a catedral, o museu, o monumento, é aqui no Intramuros. Adorei esse meu filmezinho, mostra bem como era, né? E dentro do Intramuros, como Cartagena, Santo Domingo, Havana, né? Nós temos uma parte bem preservada que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no Intramuros de Manila, ou seja, a cidade amuralhada, nós temos o bairro antigo, a parte mais antiga do período de colonização espanhola, onde temos as igrejas jesuítas, dominicanos, agostinos e esse Casco Viejo lindo. Então, olha que bonito, né? Então, como vários desses centros coloniais vão começar a surgir hotéis boutiques, restaurantes, né? Que dão uma dinamicidade para o mesmo. Mas ele tem vários pontos de interesse por si próprio, né? Como a Igreja e Convento de Santo Agostinho, inaugurada em 1607, né? No Intramuros, é a igreja de pedra mais antiga do país, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A sacristia da Ordem de Santo Agostinho, uma das ordens que introduziram o cristianismo aqui nas Filipinas. O altar, aqui todo em madeira de mogno. O claustro do convento de Santo Agostinho, aqui em Manila. O prédio religioso
mais antigo da cidade, do final do século XVII. Tem aqui algumas imagens do claustro e os corredores que nos levam para o Museu Sacro. Inclusive com essas figuras, essas imagens são utilizadas nas procissões. Daí a gente segue pela cidade. Vou levar vocês até a Catedral de Manila. Mariazinha descansando. E a catedral tá na praça principal, onde tem os três poderes. E continuando com a nossa história, então, no final do século XIX, os filipinos eles têm várias datas de independência, né? Porque no final do século XIX tem uma Revolução Filipina, eles são apoiados pelos americanos e com isso conquistam a sua independência em 1898. Mas esse apoio americano não é bem assim. Os filipinos descobrem que que em realidade a Espanha cede seu território aos Estados Unidos. Daí então começa 60 anos de tutela norte-americana, enquanto o período espanhol era ainda um período colonial, né, onde havia mais uma exploração direta. No período americano, já tinha interesse em ter uma classe que produzisse, que consumisse, né? Então ali se abriram todo o sistema educacional, o inglês foi introduzido como língua oficial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Filipinas estão logo ao sul, abaixo do Japão. Eles vão ser uma das primeiras regiões a serem ocupadas pela expansão japonesa, né? E os americanos voltam para resgatar e apoiar os filipinos na derrocada dos japoneses. E com isso, em 4 de julho de 46, é declarada a independência das Filipinas. Então, teve a independência quando eles ficaram independentes dos espanhóis, quando se libertaram do jugo japonês e, finalmente, quando eles conquistam sua independência. Mas a independência desse jovem nação, né, foi muito atribulada em termos políticos, instabilidade e um grande período autoritário com o Ferdinando Marcos. Vocês se lembram da senhora Imelda Marcos com seus 3.000 pés de sapatos, né? E que vai de 1965 a 86. Daí tem a Coração Aquino, nós temos todo um período de redemocratização, mas quem volta ao poder agora, através das urnas, o filho do Ferdinando Marcos, Ferdinando Marcos Júnior. Ele assumiu o cargo em 30 de junho de 2022. E aqui no mercado de Manila, no bairro chinês. Então, toda a movimentação, produtos medicinais tradicional, verduras, comida feita na hora. Vegetais. Muito legal. A movimentação dos triciclos, as frutas, muitas frutas familiares, outras frutas diferentes. A movimentação aqui em Manila. Olha só que lindo esse mercado de frutas aqui na zona rural de Manila. Mangostim, banana, mangos, muito legal. Adoro o mercado. E além de
gostar de mercado, também gosto desse movimento da rua. Vocês já ouviram falar desses jeepney? Então aqui estamos numa das igrejas nos arredores de Manila, a capital das Filipinas, um país com 80% da sua população católica, decorrente da colonização espanhola por 300 anos. O órgão de bambu foi construído no século XVIII, todo de bambu. Assim. E temos 2 desses órgãos aqui nas Filipinas. Estamos na igreja de São José, onde todo domingo se pode escutar essa obra única com as pipes em bambu. Igreja de São José, na área metropolitana de Manila, que tem uma característica muito especial. Aqui na igreja de São José, nós temos um dos 2 únicos órgãos em bambu, que é do século XIX e continua funcionando até hoje, onde temos aqui as missas aos domingos. E nos arredores de Manila, a gente passou por povoados, montanhas, lagos e aqui até os... Aqui, uma vista da lagoa e dos vulcões na área rural de Manila. Olha só aqui os macacos, a laguna, os vulcões. Muito legal sair da área metropolitana de Manila com seus 13 milhões de habitantes e vir pra cá, junto à natureza. Cadê ele? Ah, agora subiu. E as Filipinas está no Círculo do Fogo, né? Nova Zelândia, Indonésia, Filipinas, Japão, chegando no outro lado a Califórnia, o Chile, que é o encontro dessas placas tectônicas do Pacífico que faz com que surjam todos esses da área, da interface entre eles, surgiram os vulcões. Então, as Filipinas é cercado de vulcões, muitos deles ativos, né? E com isso também muitas ações de terremotos acontecem em toda essa região do Pacífico do Círculo do Fogo. Daí a gente voltou para o nosso Crystal Symphony, que foi a embarcação, que era a nossa casinha do Grand Tour Trip Travel Filipinas durante 11 dias. E vamos para percorrer as suas ilhas. Então eu selecionei algumas para vocês. Vamos começar pelo Porto Princesa. Então é esse número 6 aí no mapa. Chegamos ao sul das Filipinas, nas ilhas Palawan. Vamos desembarcar daqui a pouco no Porto Princesa. Ilha Estrela do Mar fazem parte do arquipélago de Palawan. Aqui
aqui no sudoeste das Filipinas. Então é Porto Princesa e a gente atracou aqui e nós vamos percorrer essa baía que é a Baía Honda. Aqui está a nossa embarcação, nosso Grand Tour Trip Travel, ilha, a ilha Estrela do Mar. Aqui tem o porquê, né? As águas claríssimas, essa forma dos barcos que dão tanta estabilidade. Honda Bay, né, que é a nossa segunda das praias, das ilhas que a gente visitou. E muito legal que tem esses manguezais que dá todo um verde e toda aquela eh, diversidade marinha que ele dá, porque tu tens as, as, as raízes, os galhos, né, que vão ter micro-organismos, daí vem os camarão, depois vem os peixes maiores, e com isso nós temos tanta diversidade, né, nos manguezais. E a terceira ilha é a ilha de Curry. Então, nessa terceira praia, ilha, inclusive, aqui, bom, as palmeiras estão familiares para nós, areia e o sol. Isso aqui, na ilha de Curry, os pescadores saindo para pescar atum nesse final de tarde. No arquipélago das Ilhas Palawan, 1780 ilhas, que fazem parte do arquipélago das Filipinas, com 7.000 ilhas no total. Microfilmes, até para a gente se lembrar de tanta coisa bonita que a gente viu. E o segundo conjunto de ilhas são as Ilhas Coron. Bah, se preparem, né? Então, olha só uma vista aérea aqui das Ilhas Coron. Então, a gente deixa a nossa casinha. Good morning! Estamos aqui, as crianças estão nos recepcionando aqui na ilha de Coron, das Filipinas. E quem nos recepcionou também foi essa água azul, os mais diferentes tons de azul.
ali no comando da. Eu estou de capitão da embarcação e a gente chegou neste ponto de Coron que a gente teve que subir uma montanha e lá de cima tem 7 lagos entre os rochedos. Gente, é lindo demais. Os guias, muito querido a galera. Qual que é o nome dele? Happy, Happy, eu acho. Não, a elegância e a estabilidade dos catamarãs, né, para navegar aqui no mar do sul da China é fantástico. A gente está aqui, acabamos de atracar no porto de Coron, que é uma das 1.780 ilhas do arquipélago de Palawan, que compõe as Filipinas. Então aqui estamos nos 7 pecados, que assim se chama em função desses 7 ilhotas rochosas, um dos pontos de snorkeling aqui em Coron, nas Filipinas. Então estamos aqui fazendo snorkel nos 7 pecados, na ilha de Coron. Essa combinação dos barcos coloridos com a água, né? Ficou muito legal. Então, se a gente imaginar, então, o mar, os barcos, as montanhas verdejantes, o céu azul, né? Tudo no conjunto faz com que as Filipinas tenham a fama que tem, né? De ser uma das pérolas do Sudeste Asiático. A gente conhece mais a Tailândia, a Indonésia, né? Mas as Filipinas concorrem de igual aí com belezas, né? Em termos de mar e praias, além da Manila que a gente viu com toda a sua legado histórico e colonial. Então aqui a gente vai navegando em Coron, o nosso happy. As belezas de Coron, com os maciços rochosos cobertos de verde, mergulhando nesse mar maravilhoso. Jojo, I like it. Obrigado. Oi. Né? E conforme bate a luz, né? Vocês têm os diferentes tons, né? E quanto é mais raso, né? Tu tens esse azul ainda mais turquesa. Olha só a transparência da água. E
e quentinha, uma delícia. E de Coron, a gente voltou para nosso Crystal Symphony, a nossa casinha pelos últimos 7 dias. Acaba de atracar na ilha de Coron, que faz parte do arquipélago de Palawan. E daí, ali a gente curtiu o pôr do sol. E no dia seguinte a gente chega em Boracay, que talvez seja a ilha que vocês mais conheçam, né, em função de fama internacional. Também recebidos com ah, então vamos percorrer Boracay. Eu sempre gosto dos cantinhos pouco tocados. E Boracay teve uma época, então ela foi descoberta nos anos 70, né? Então um alemão escreveu O Último Paraíso do Planeta, né? Então daí começou os mais atinados começaram a procurar e descobrir, e chegou um momento que ela ficou popular demais, né? E ela teve que ser fechada. Ela ficou fechada nos anos 2000, né? Por uns 6 meses, em função do dano do excesso de turismo que estava fazendo. E hoje em dia está num balanceado legal, né? De acesso dos turistas, né? Mas não overcrowded. Ah, eu acho que eu vou pegar um caiaque. O que vocês acham? Pegar um caiaque para percorrer aí. Ide, me mostra aí.
Então estamos aqui remando num caiaque com Diana Luvison na praia de Boracay. Olha só que beleza, essas águas, esse verde. E de mais paralelo, repete aí. Nós estamos na praia perdida. Eu e Diana Luvison. Olha só, Robson Crusoe. Então estamos fazendo aqui um rodízio de 360 graus na praia de Boracay, Pet Point, Grand Tour Filipinas para você. E com isso a gente vai terminando nossa apresentação de hoje, brindando vocês com as águas azuis da ilha de Boracay, no sul das Filipinas. Estamos aqui em Boracay, um destino que era escondido do mundo até os anos 70, quando um alemão escreveu O Paraíso Perdido. E começou com os backpackers, nos anos 70, 80, depois as grandes estruturas turísticas, e a partir de 2018, mudou a política novamente, com restrições, para resgatar essa beleza das palmeiras, areias brancas e águas cristalinas. Estamos em Boracay, uma das 7.000 ilhas do arquipélago filipino. Bocarai é uma ilha longa de 7 quilômetros de comprimento. Aqui é a estação zero, onde temos a praia de Diluit, com essa falésia dos dois lados que a protegem. E daí com isso a gente terminou. E para quem não sabe, a gente foi para as Filipinas. Interromper compartilhamento. Então a gente foi para as Filipinas durante quando começou o conflito no Oriente Médio. E daí a gente tinha muito receio se a gente ia conseguir voltar. Então aqui eu fiz um filminho para vocês de como foi a nossa conexão em a nossa conexão em Dubai. O nosso voo saiu de Dubai com 1 hora de atraso. Mas muito feliz de termos tido essa janela da chegada de Manila em Dubai. Ficamos 2 horas, daí agora embarcando para São Paulo. Porque na ida tivemos o susto de estarmos no voo no momento que inicia o conflito no Oriente Médio, temos espaço aéreo dos Emirados fechados. Então tivemos que ir pela Europa. Agora voltamos pela Emirates conforme o plano original. Eu vi a cena, nós esperando, de repente o avião parava e não seguia. Eu sabia que podia fechar o espaço aéreo em qualquer momento. Então aquela tensão, né? Então era a gente saiu de Manila, chegamos em Dubai e ficamos esperando esse momento de poder sobrevoar e partir de volta para casa. Coisa boa, né? Então queria agradecer a todos por estarem conosco nessa noite, onde a gente pôde revisitar as Filipinas, um país que eu não conhecia ainda e que me trouxe belas lembranças, né,
das suas águas maravilhosas.